Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem me lembrar, terei vitória, vitorioso, vive e reina do teu Jesus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pai, te louvamos a Deus, porque o Senhor um dia mandou Jesus Cristo, ó Pai, para estar morrendo em nosso lugar, ó Pai, para estar pagando os nossos pecados, ó Deus. Somos gratos, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por este momento que podemos estar te entoando louvores, ó Pai. E que o Senhor receba os nossos louvores, ó Pai, em teu trono de graça, no nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Pode sentar, por favor. Desde ontem está acontecendo uma experiência maravilhosa para nós, no Presbitério Sul de Minas. Aqui, desde ontem, o nosso irmão pastor Felipe está ministrando as nossas vidas. E comemoração de 500 anos da Reforma Protestante. Eu gostaria de chamá-lo aqui à frente agora, para usar a palavra, trazer ao nosso coração a mensagem desta noite. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos hoje, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, ó Pai. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa conferência aqui, ó Pai, onde nós estamos comemorando, ó Pai,
a reforma, ó Pai. Onde nós podemos, ó Pai, com os nossos antepassados, ó Pai, voltar à Tua igreja, ó Pai, somente em Jesus, ó Pai. Senhor, eu te peço pela vida do reverendo Felipe aqui, ó Pai. Senhor, como nós já estamos vendo aqui, ó Pai, nas mensagens que o Espírito Santo tocou no coração dele e veio até nós, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós somos, ó Pai, rotulados, ó Deus, como crentes e homens e mulheres do Senhor. Senhor, mas nós te pedimos, como ele falou para nós de manhã, ó Pai, e nos falou ontem à noite, ó Deus. Senhor, que nós possamos não ser apenas rotulados como crentes, mas que nós possamos, ó Deus, dentro de nós e no meio que vivemos, na sociedade em que estamos inseridos, ó Pai, nós podemos, ó Deus, ter o conteúdo de crente em nossas vidas e aonde nós estivermos, ó Pai. Senhor, que nós possamos, ó Pai, em nossas atitudes, ser discípulos do Senhor e fazer discípulos do Senhor aonde nós estivermos, ó Pai. Senhor, ensina-nos, ó Deus, como presbitério, ó Deus, aqui representado por cada igreja. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, a amar a Tua obra e a cada dia nós vivermos para a Tua obra, ó Deus. Senhor, coloca isso nos nossos corações. Desperta em nós, ó Deus, a alegria de Te servir, ó Deus, como marido, como esposa, e também servir como na sociedade que nós estivermos, ó Pai. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha falar aos nossos corações novamente, e que nós possamos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, diferente da forma que entramos. Podemos sair daqui, ó Deus, produzindo e plantando mais discípulos do Senhor aonde nós estivermos. Fique com cada um aqui presente, com cada igreja, ó Deus, que cada um de nós sejamos servos vivos do Senhor aonde nós estivermos. Em nome de Jesus é que eu oro agradecido por tudo. Amém. Irmãos, tem sido uma grande alegria para mim estar na companhia de vocês desde ontem. Deus tem me dado oportunidades e privilégios durante esta estadia com vocês, de conhecer muitos irmãos queridos, conhecer um pouco do que Deus tem feito de alguma forma através da vida e do ministério de vocês. E eu costumo dizer que uma das coisas boas de sair para ver aquilo que Deus tem feito é que nós voltamos para casa com o coração revigorado. Às vezes nós temos tantos problemas na nossa casa, no nosso quintal, e aí nós às vezes imaginamos que o reino de Deus se reduz, não é? Ao nosso quintal, à nossa casa. E uma das coisas boas de poder pregar em vários lugares no Brasil é perceber que o reino de Deus é maior do que a gente imagina. Que Deus está trabalhando de formas diferentes, em lugares diferentes, através de pessoas diferentes. E quando a gente volta para casa, como eu vou fazer amanhã, o coração volta revigorado, animado, pelo privilégio de conhecer mais servos do Senhor, gente que Deus tem usado de alguma forma para a proclamação do Evangelho e dar prosseguimento à igreja que pertence a Ele e não a nós. Portanto, eu quero mais uma vez externar minha gratidão a vocês pelo convite que me foi feito, ao presbitério na pessoa do seu presidente, e rogar ao Senhor que Deus continue abençoando a gente durante esse tempo de contato, para que a palavra dele flua através de nós de alguma forma e alcance o nosso coração, mais uma vez nessa ocasião. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, ou Evangelho segundo Marcos. O Evangelho é o Evangelho do Senhor Jesus, mas conforme escreveu Marcos, conforme registrou Marcos. E nós vamos ler a partir do verso 31, do capítulo 8, Marcos 8, a partir do verso 31, até Marcos 9, verso 1. Ontem nós trabalhamos com Marcos 8, a partir do verso 22 até o verso 30. Hoje nós daremos continuidade à nossa exposição desta parte da palavra do Senhor e falaremos então a partir do verso 31 até o capítulo 9, verso 1. Como eu os convidei a fazer ontem, acompanhem atentamente a leitura que eu farei da palavra do nosso Deus e recebam com fé esta que não é outra senão a bendita palavra do Senhor. Ela diz assim:
Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Bendito Deus, nós carecemos de Ti em todos os momentos da nossa vida. A Tua palavra diz que em Ti nós nos movemos e em Ti nós existimos. Nós não podemos, portanto, Senhor, mover um dedo de nossa mão sem o auxílio do Senhor. Mas existem momentos em que a nossa necessidade de Ti fica evidente de maneira especial. E esse é um desses momentos. O momento em que nós nos aproximamos da Tua palavra com o objetivo de ouvirmos a Tua voz. Senhor, toda a capacidade que Tu já nos deste quando Tu nos criaste, todo o nosso esforço ao longo da nossa vida para tentar entender a Tua palavra, toda a nossa atenção nesse momento, serão inúteis se o Senhor não estiver conosco. Por isso nós queremos clamar-te, ó Deus, acompanhe-nos enquanto nós ouvimos a Tua voz. Acompanhe-nos enquanto nós estudamos o texto da palavra do Senhor. E dá-nos a graça de ouvi-la falar conosco, como Lutero ouviu naquele dia. Nós já lemos tantas vezes esse texto da Tua palavra, tantas vezes. Mas, ó Deus, muitas vezes nós passamos pela Tua palavra e não a ouvimos falar conosco. E o que nós queremos nessa noite é que Tu fales ao nosso coração. Ouve, portanto, a nossa oração, Senhor, e fala conosco. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Se você é ser humano como eu, você sabe o que é o apreço que nós temos por atalhos. A gente sabe que os atalhos costumam dar errado. Mesmo assim, a gente gosta dos atalhos. Atire a primeira pedra quem nunca estava dirigindo para algum lugar
e ouviu alguém dizer: eu conheço um caminho melhor, só para depois ter que descobrir que deveria ter ido pelo caminho que você mesmo sabia antes. Isso aconteceu com você, certamente, e isto já aconteceu comigo. É verdade que os atalhos, algumas vezes na nossa vida, podem ser bons, podem ser positivos. Às vezes, eles encurtam o caminho de verdade. Mas quando a questão é a nossa vida espiritual, os atalhos costumam carregar em si mesmos a semente do nosso fracasso. Tem gente que prefere colar na prova ao invés de estudar. Tem gente que escolhe roubar ao invés de trabalhar. Tem gente que prefere a impureza, a prostituição, a lascívia, ao invés da pureza sexual. Tem gente que prefere o pragmatismo, a fidelidade a Deus como caminho para o sucesso ministerial. Nós gostamos de atalhos. Nós sempre estamos atrás de um caminho mais fácil para fazer a vida funcionar. Mas a sabedoria bíblica diz que há caminhos que aos homens parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. E a vida está aí, a Lava Jato está aí, para mostrar que a Bíblia tem sempre razão. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o final deles é caminho de morte. Por que eu estou falando de atalhos? Porque um atalho foi exatamente o que, na melhor das intenções, Pedro tentou propor a Jesus nessa passagem. E nessa passagem que nós estamos estudando nessa noite, ou vamos estudar essa noite, Jesus aproveitou esse impulso natural de Pedro por tentar encontrar um atalho para o seu ministério, para ensinar a ele e aos seus discípulos uma lição preciosa que eu gostaria que todos nós compreendêssemos com o coração nesta noite. A lição de que para uma vida que agrada a Deus, só existe um caminho. Para uma vida que agrada a Deus, não existem atalhos. Se você me ouviu ontem, você se lembra que eu disse que dos versos 22 até o verso 30 do capítulo 8 de Marcos, nós temos a narrativa daquele momento em que a ficha dos discípulos caiu a respeito da identidade de Jesus. Jesus estava dizendo aos discípulos, ou ensinando aos discípulos, desde o primeiro capítulo de Marcos, quem ele era. Mas eles tinham dificuldade de compreender a sua identidade, reconhecer a sua natureza divina. E é exatamente nesta passagem que nós estudamos ontem à noite, que a ficha caiu. Os fatos a respeito de Jesus se ajuntaram na mente dos discípulos e então eles tiveram o clique. Quando Pedro, então, perguntado por Jesus, o que dizem as pessoas que eu sou, o que vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu dizendo acertadamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o prometido de Israel, aquele que haverá de efetivar a salvação prometida desde sempre. A ficha dos discípulos sobre a identidade de Jesus havia acabado de cair. Eles sabiam agora quem Jesus é. E eu imagino que depois da confirmação de Jesus, vocês são bem-aventurados. Lembra que Jesus disse isso a Pedro? Bem-aventurado, feliz é você, Pedro, porque você não chegou a essa conclusão sozinho, mas você foi agraciado por Deus, recebeu a revelação de Deus para que compreendesse a identidade, a minha identidade, a verdade a meu respeito. Eu creio que depois de terem ouvido essa bem-aventurança da parte de Jesus, os discípulos devem ter sido tentados a inflar o peito e andar um pouco de nariz empinado.
Porque afinal de contas, agora eles sabem que Jesus é um homem vitorioso. E eles percebem que Jesus os havia chamado para fazer parte do cumprimento do seu plano. Veja que honra! Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo. E eles foram convidados por Jesus, chamados por Jesus, vocacionados por Jesus a caminharem com Ele, a fim de participarem desse projeto redentor que Jesus Cristo haveria de realizar de uma vez por todas. Eu creio que eles devem ter inflado o peito para dizer como nós somos importantes. Jesus nos escolheu para fazer parte daquilo que Ele está realizando. Mas Jesus vai lhes revelar um pouco mais. E os discípulos que antes podem ter sido tentados a se tornarem indivíduos orgulhosos por causa da bem-aventurança proferida por Jesus, serão vistos agora morrendo de medo daquilo que Jesus acabara de dizer. Deixa eu fazer um parêntese para dizer uma coisa a você nessa noite. Nós somos curiosos, não é mesmo? Nós gostamos de saber das coisas. Nós até ficamos cutucando às vezes para tentar descobrir aquilo que os outros estão pensando, o que os outros estão dizendo. Nós somos curiosos, não é verdade? Nós adoramos saber de tudo. Mas eu acho que nós temos boas razões aqui nesse texto para tomar cuidado com isso, para tentar calibrar bem os limites da nossa curiosidade. Sabe por quê? Porque o conhecimento costuma trazer para nós problemas que antes nós não tínhamos. E é exatamente isso que vai acontecer com os discípulos nessa ocasião. O conhecimento que Jesus haverá de trazer a partir de agora fará com que eles tenham que elaborar coisas difíceis de elaborar na sua mente e no seu coração. Jesus sabe disso. É por isso que ele não revela tudo de uma vez para os seus discípulos. Às vezes a gente reclama de Deus não contar para a gente por que ele está fazendo algumas coisas, mas Jesus sabe disso. Ele sabe que o conhecimento traz dificuldade para nós, e então ele revela um pouco de cada vez, na medida da nossa maturidade espiritual. É isso que ele vai fazendo com os discípulos nessa ocasião, mas Jesus jamais lhes priva da informação. O que eles precisam saber, Jesus lhes diz, ainda que isso traga a eles dificuldade de elaborar as palavras de Jesus Cristo. E a primeira coisa que Jesus ensina aos discípulos nessa ocasião é que não existem atalhos para o ministério dele, Jesus Cristo. Essa é a primeira lição que ele começa a ensinar a partir do verso de número 31. Acompanhe comigo na sua Bíblia o que diz o verso de número 31 de Marcos 8. O texto diz que logo depois que Jesus ouviu a declaração fatídica dos discípulos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora que eles já sabem quem é Jesus Cristo, então, diz Marcos, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Agora que a ficha dos discípulos havia caído, eles poderiam saber um pouco mais a respeito de Jesus. De certa forma, eles já conheciam o final. Quando eles dizem, tu és o Cristo, o que eles estão dizendo é que Jesus é o Salvador, Ele é o Redentor. Eles já conhecem o fim da história. O que eles não sabem, que Jesus passa a contar para eles agora, é o modo, o meio como Deus haveria de efetivar a salvação. Entendam, os discípulos tinham acabado de dizer, nós cremos que tu és o Salvador. Eles já sabiam qual era a natureza da obra de Jesus. Mas agora Jesus começa então a ensinar para eles o jeito que ele haveria de realizar esta obra. Irmãos, prestem atenção. É muito importante notar que embora Jesus tenha algo difícil a dizer para os discípulos, algo duro a dizer para os discípulos, ele não faz isso de qualquer jeito. Jesus é um mestre por excelência, e é um mestre misericordioso.
E Marcos faz questão de deixar claro o cuidado de Jesus ao contar essas coisas para os seus discípulos. Reparem aí que o texto diz que Jesus não contou tudo de uma vez. Marcos diz nesse verso que Jesus começou a falar para os seus discípulos. Ele está só contando o começo da conversa. E notem no verso de número 32, que eu acabei de ler com vocês, que ele deu aos discípulos, aliás, no verso 31, que ele deu aos discípulos informação suficiente para que eles tivessem esperança. Jesus falou de sofrimento, Jesus falou de perseguição, Jesus falou de morte, mas Jesus também falou de ressurreição. Então ele deu informação suficiente para que os discípulos tivessem esperança. E Marcos diz no verso de número 32 que tudo isso ele lhes comunicava. De que jeito? Claramente. Não era assim de maneira obscura. Jesus falava todas essas coisas para os discípulos de maneira absolutamente clara. Sabe o que isso significa, irmãos? Que se os discípulos ficaram apreensivos com aquilo que Jesus tinha para dizer, e eles ficaram como a reação de Pedro nos mostra, não foi por falta de informação, ou por falta de cuidado da parte de Jesus Cristo. Se os discípulos não conseguiram elaborar bem aquilo que Jesus tinha ensinado a eles, foi por causa da tendência que eles tinham e que nós também temos, de não ouvir com atenção aquilo que Jesus tem a nos dizer. O problema dos discípulos não é que eles tinham informação insuficiente, é que eles ouviram apenas parte da informação. Eles não ouviram tudo o que Jesus tinha a dizer, como nós algumas vezes costumamos fazer. Às vezes a gente vem à igreja, mas a gente vem à igreja para ouvir Jesus dizer aquilo que a gente quer que ele diga. Às vezes a gente ouve Jesus falar, e enquanto ele fala algo que nos chama atenção, enquanto ele fala algo que não confronta o nosso coração, a gente levanta a mão e dá glória a Deus. Mas a partir do momento em que Jesus começa a colocar em xeque o nosso coração, a partir do momento em que ele começa a colocar em xeque a nossa maneira de viver, então a nossa tendência é fechar os nossos ouvidos, porque nós queremos um Deus que faz as coisas do nosso jeito. Nós temos essa tendência. Nós queremos um Deus que faça as coisas do nosso jeito. E quando ele diz algo que frustra as nossas expectativas, então os nossos ouvidos se fecham para aquilo que ele tem a dizer depois. Irmãos, eu acho que foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos naquela ocasião. Quando a ficha dos discípulos caiu, Jesus é o prometido, eles devem ter pensado mais ou menos o seguinte: vai começar a vitória do Messias. Esse é o momento em que Jesus Cristo vai em direção a Jerusalém, vai tomar o trono de Herodes, depois vai em direção a Roma, vai derrubar o imperador de Roma, vai então colocar 6 cadeiras de um lado, 6 cadeiras do outro, nós vamos nos assentar no trono junto com Jesus Cristo e vamos restabelecer o trono de Davi, o trono de Israel que está caído desde há muito tempo. É muito provável que a compreensão dos discípulos acerca do que Jesus estava fazendo, estava muito atrelada a esse governo militar, a esse governo físico de Jesus Cristo sobre a realidade. E aí, de repente, Jesus vem com um papo de ser rejeitado pelo povo, um papo de ser entregue aos inimigos, um papo de ser morto. Qualquer coisa que Jesus dissesse depois teria grande chance de não ser ouvida pelos discípulos, porque eles ainda estavam tão apegados aos seus projetos pessoais, aos seus projetos de vida, que o anúncio de Jesus de que os projetos deles não se concretizariam
fechou os ouvidos deles para o mais importante naquela ocasião. Jesus tinha falado de morte, de sofrimento, de morte e de ressurreição, mas os discípulos, quando ouviram sofrimento e morte, já perceberam que isso não se encaixava com o plano deles, e então fecharam os ouvidos para aquilo que Jesus tinha a dizer. O pior, no entanto, ainda está por vir. Deixar de ouvir as palavras de Jesus não foi tudo que os discípulos fizeram naquela ocasião. Eles tentaram fazer algo pior. Eles tentaram controlar a história, dissuadindo Jesus das suas intenções primeiras. Irmãos, até onde vai a audácia humana no relacionamento com Deus? Até onde vai a nossa audácia no relacionamento com Jesus? Marcos escreve que Pedro, aquele que parece ser o mais precipitado entre todos os apóstolos, depois que ouviu Jesus falar sobre morte, sobre sofrimento, sobre essas coisas todas, tomou a frente dos discípulos, olhou para Jesus, e Marcos diz no verso de número 32, que ele começou a reprovar Jesus. Ele começou a repreender Jesus. Ele toma a frente e ele começa a reprovar Jesus. Marcos não diz exatamente como Pedro fez isso, mas Mateus, na passagem paralela, diz exatamente o que Pedro dizia. Diz Mateus que Pedro olhou para Jesus, quando Jesus começou a falar aquela história de morte, que não combinava muito com o projeto deles, e disse: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Irmãos, como se diz no futebol, Pedro tinha acabado de dar uma de Pelé, agora ele vem e dá uma de Geraldão. E sabe de umas coisas que mais me impressiona no Evangelho de Marcos? É que, segundo os estudos teológicos antigos, Marcos é um evangelho que foi escrito por João Marcos. Lembra daquele personagem do livro de Atos dos Apóstolos, que foi a causa da confusão entre Paulo e Barnabé? Ele, ao que tudo indica, é o autor desse evangelho. Mas quem contou as histórias para Marcos, ao que tudo indica, foi Pedro. Se eu me encontrar com ele um dia, eu direi a ele: Pedro, muito obrigado por nos deixar conhecer quem você era de maneira tão profunda, porque eu sou igualzinho a você. Ao mesmo tempo em que eu dou uma bola dentro, eu dou uma bola fora. Pedro se parece conosco. E a coisa bela da passagem é que Pedro deixou transparecer exatamente aquilo que ele era. E quem é que não sofre desse mal? O mal de dar uma bola dentro, mas logo depois dar uma bola fora na sua relação com Jesus Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para essa reação de Pedro, essa ação de tomar a frente e dizer: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá, nós podemos ficar sem entender exatamente o que há de tão errado com essa ação de Pedro, e por que Jesus repreendeu Pedro de forma tão dura. As palavras de Pedro, afinal de contas, parecem as palavras de expressão de cuidado com um amigo, não é verdade? Jesus era amigo de Pedro. Pedro gostava de Jesus. E quando a gente ouve Pedro dizendo: isso não vai acontecer com o Senhor, a nossa tendência é encarar essas palavras como a expressão de cuidado com um amigo. E deixa eu dizer para vocês, eu acredito que há muito disso nessa expressão mesmo. Pode ser que Pedro esteja revelando o seu cuidado com Jesus nessa ocasião, mas existem outras coisas mais. Há nessas palavras de Pedro a sugestão de um caminho contrário ao plano de Deus. Irmãos, conosco é sempre assim.
As melhores ações que nós realizamos estão manchadas com o pecado do nosso coração. Jesus havia sido categórico. Ele havia dito: é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém. Ele não havia dito: olha, se tudo correr bem, a gente vai. Ele havia dito: é necessário. E a necessidade não é apenas uma necessidade histórica, é uma necessidade espiritual. Se o Filho de Deus não tivesse ido a Jerusalém, eu e você estávamos perdidos para a vida inteira. Quando Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, o que ele está dizendo é que o plano de Deus para ele envolve a sua ida a Jerusalém. O plano de Deus para ele envolve passar por todo o sofrimento. O plano de Deus para Jesus Cristo envolve necessariamente a cruz, como elaboraria Lutero posteriormente em sua teologia, dizendo que na vida cristã a cruz sempre precede a glória. Nosso grande problema é que a gente quer a glória rápido. O nosso grande problema é que a gente quer a glória aqui e agora. E nós temos a dificuldade de entender que no plano de Deus, a glória é precedida pela cruz. A Canaã é precedida pelo deserto. Deus decidiu agir dessa maneira. Era necessário que Jesus Cristo fosse a Jerusalém. Mas os discípulos, Pedro especialmente, ao invés de se dobrarem diante daquilo que Jesus havia dito, sugerem um atalho. O que Pedro está dizendo para Jesus é: talvez isso não seja tão necessário quanto parece. Jesus, talvez haja uma outra maneira de fazer esse negócio funcionar. Vamos pensar direito. Talvez a gente consiga um jeito que não envolva o sofrimento do Filho do Homem. E então Jesus olha para Pedro de maneira dura e diz para ele: arreda, Satanás. Essa é uma expressão duríssima. Arreda, Satanás. E qual é a razão? Jesus explica: porque não cogitas das coisas de Deus, e sim cogita das coisas dos homens. Irmãos, algumas pessoas, quando interpretam essa expressão de Jesus falando com Pedro, costumam dizer que ela é uma prova de que um crente pode ficar possesso. Porque, afinal de contas, Jesus está chamando de alguma forma Pedro aqui de Satanás. Eu não creio que seja essa a revelação dessa passagem. Não creio que Pedro estivesse numa possessão demoníaca naquela ocasião. Não creio que essa repreensão de Jesus signifique necessariamente isso. Sabe o que essa expressão de Jesus significa? Olhando para Pedro e dizendo: arreda, Satanás. Significa que a ação de Satanás pode ser muito mais sutil do que nós costumamos imaginar. A ação de Satanás não acontece apenas nos becos, nos bordéis, nos bailes funk, nas mesas que tentam contatos com os mortos. É nessas coisas que nós costumamos tentar enxergar a ação de Satanás. Mas o que Jesus está dizendo é que a ação de Satanás acontece sempre que nós pensamos em fazer com que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. Todas as vezes em que nós preferimos o nosso projeto ao projeto divino, todas as vezes em que nós preferimos os atalhos ao caminho apontado por Deus, então nós estamos sendo de alguma forma sugestionados por Satanás. É por isso que Pedro é repreendido por Jesus: arreda, Satanás. E qual é a razão?
é porque você não está pensando como um crente. Você não está pensando de acordo com o meu projeto. Você não está pensando de acordo com aquilo que eu planejei. Cogitas das coisas dos homens e não cogitas das coisas de Deus. Todas as vezes em que nós pensamos do nosso jeito, ao invés de pensar do jeito de Deus, nós estamos de alguma forma sendo levados pelo inimigo das nossas almas. O texto diz que Jesus não deu ouvidos às sugestões de Pedro, porque o ministério de Jesus não poderia ser cumprido se não tivesse que passar por Jerusalém. Era necessário que o Filho do Homem morresse por mim e por você, para que os nossos pecados pudessem ser pagos. Não havia atalhos. Em seu caminho estavam coisas como a entrega, a morte, o sofrimento e a cruz. E o problema é que Jesus vai revelar a partir de agora para os seus discípulos que essas coisas não estavam apenas no caminho dele. Essas coisas estavam no caminho dos discípulos, assim como estavam no caminho de Jesus. Marcos diz que logo depois de repreender a Pedro, a partir do verso de número 34, Jesus então convocou a multidão, juntamente com seus discípulos, e pregou um sermão naquela ocasião. E eu imagino que a apreensão dos discípulos, depois de ouvir esse sermão de Jesus, deve ter sido ainda maior do que aqueles experimentaram depois do primeiro sermão. Porque antes Jesus estava falando que era necessário que ele passasse pelo sofrimento. Antes Jesus estava falando que era necessário que ele passasse pela cruz. Que era necessário que ele passasse pela morte. Mas a partir do sermão que Jesus começa a pregar no capítulo de número 34, ele diz que existe muita semelhança entre aquilo que acontece com ele e aquilo que precisa acontecer conosco, os seus discípulos. Ele diz no verso de número 34, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, é isso que Jesus Cristo está dizendo nessa passagem, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Resumidamente, o que Jesus está dizendo aqui é que entrega, sofrimento, cruz e morte não são coisas exclusivas do seu ministério, mas são uma realidade que deve acompanhar todos aqueles que decidem seguir a Jesus Cristo. Assim como o caminho de Jesus passa inevitavelmente pela morte e pela cruz, por essas coisas também passa o caminho dos seus discípulos. Em outras palavras, não existem atalhos para o ministério de Jesus Cristo. E não existem atalhos para o nosso ministério. Não existem atalhos para a vida de Jesus. E não existem atalhos para a nossa vida. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: o que Jesus está dizendo quando diz que aquele que deseja segui-lo deve tomar a sua cruz? Irmãos, essa é uma das expressões mais mal interpretadas da Bíblia em todos os tempos. A maioria das pessoas acha que quando Jesus estava falando sobre a necessidade da gente tomar a nossa cruz, ele estava falando sobre a necessidade de nós aceitarmos com resignação a porção de sofrimento que nos cabe ao longo da vida. Daí algumas pessoas dizem assim: é verdade, né, pastor? A minha cruz é minha esposa. A minha esposa é muito gastadora, pastor. E aí eu tenho que carregar isso, né? Porque Jesus disse que aquele que quiser seguir a ele tem que tomar a sua cruz. A esposa fala: é, pastor, minha cruz é meu marido. O senhor não sabe, aquilo é uma cruz grande, viu? Difícil de carregar. Duro, sofrimento danado. Mas Jesus disse, né? Que se a gente quiser servi-lo, nós temos que tomar a nossa cruz e seguir. Outros dizem: minha cruz é meu patrão, pastor. Se você conhecesse meu patrão,
Aí você ia perceber. Minha cruz, pastor, é uma frustração que eu tive lá no passado, e eu tenho que carregar isso agora na minha vida, porque, afinal de contas, Jesus disse, não é verdade? Que se a gente quiser segui-lo, nós temos que carregar a nossa cruz. E assim as pessoas acham que, quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, ele estava falando de aceitar com resignação a porção de sofrimento que nos cabe. Irmãos, essa é uma péssima interpretação desta passagem da palavra do Senhor, por duas razões. Primeiro, porque a cruz não foi algo que Jesus carregou a vida toda. Jesus não nasceu carregando uma cruz. Jesus carregou a cruz no momento de sua morte, no momento de seu sofrimento vicário. Ela teve a ver com um acontecimento pontual, específico na sua vida, com a ocasião da sua morte. Além disso, essa interpretação, ela coloca em xeque todo o ensino bíblico sobre a salvação, porque ela sugere que a salvação pode ser alcançada meritoriamente, por meio da nossa relação de humildade, de resignação diante do sofrimento. Algo mais ou menos do tipo: aguenta calado aí o sofrimento que está reservado para você, porque lá na frente Deus vai recompensar você. Veja, se é isso que você pensa, você não é salvo pela graça. Você é salvo pelo seu mérito de aguentar calado uma porção de sofrimento. Isso é salvação pelas obras, isso não é salvação pela graça. É óbvio que nós não podemos interpretar esta passagem dessa forma. Jesus não vai recompensar a gente e salvar a gente, porque a gente foi humilde e resignado com o sofrimento que nós tivemos que ter na nossa vida. Jesus vai salvar a gente, porque nós cremos de uma vez por todas no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Ninguém é salvo pelo que faz ou pelo que pode fazer. Todo mundo que é salvo por algo que Deus fez por ele. É por isso que era necessário que o Filho do Homem fosse a Jerusalém. Era necessário que ele passasse pelo que passou, para que nós hoje, crendo nele, pudéssemos experimentar a salvação eterna. Então, o que Jesus está dizendo quando ele diz que nós temos que carregar a nossa cruz? Quando Jesus diz isso, que a cruz deve fazer parte da vida daqueles que desejam segui-lo, o que Jesus está dizendo é que, assim como ele precisa morrer, nós também precisamos morrer. Eu não sei se você já pensou nisso, mas não existe salvação sem morte. Eu sei, é estranho falar sobre isso. Parece que a lógica do evangelho funciona de maneira invertida, porque quando a gente pensa em salvação, a gente pensa sempre em vida. Mas o que Jesus está dizendo é que não existe salvação sem morte. Ele tem que morrer, e se você quiser ser salvo, você tem que morrer. Se eu quiser ser salvo, eu preciso morrer. Do que Jesus está falando aqui? Será que Jesus está falando de um tipo violento de morte física que foi parte do ministério dos 12 que seguiram a Jesus Cristo? Será que Jesus está dizendo para os discípulos assim: olha, não sou só eu que vou morrer na cruz, não. Muitos de vocês aqui serão mortos pelo Império Romano. Será que é isso? Não creio que seja isso. Porque Jesus não está falando aqui apenas de alguma coisa que haveria de acontecer com aqueles discípulos. Jesus está falando de alguma coisa que tem que acontecer com todos os discípulos. Ele está dizendo: se alguém quiser vir após mim, aqui, em qualquer época, em qualquer lugar, a condição é tomar a sua cruz. A condição é morrer. E existem basicamente duas expressões que nos ajudam a entender exatamente aquilo que Jesus está dizendo nesta passagem. Elas como que formam o parêntese entre o tomar a sua cruz. Reparem que antes de dizer que nós temos que tomar a nossa cruz,
Jesus diz que nós temos que negar a nós mesmos. Isso lança um pouco de luz acerca do que Jesus está dizendo nesta passagem. E logo depois de dizer que nós temos que tomar a nossa cruz, Jesus diz que quem quiser salvar a sua vida, precisa perder a sua vida. E que quem perder a sua vida por causa dele e por causa do Evangelho, então haverá de salvar a sua vida. De que tipo de morte, portanto, Jesus Cristo está falando nessa passagem? Ele está falando da morte espiritual. Ele está falando de morrer para o nosso eu, de morrer para nós mesmos. Ele está falando de morrer para a tentativa inútil que temos de tentar salvar a nossa vida por conta própria. Porque, afinal de contas, é isso que nós estamos tentando fazer o tempo inteiro. Com o que Pedro estava preocupado naquela ocasião? Quando ele tomou a frente e repreendeu a Jesus? Ele estava querendo salvar a vida. Ele estava achando que não ir para Jerusalém era um meio de salvar a vida. E no fim das contas é isso que nós estamos fazendo o tempo inteiro, quando nós tomamos as mínimas decisões da nossa vida. Em cada decisão que nós tomamos, nós estamos encontrando um caminho para salvar a nossa vida. É na expectativa de salvar a vida que um homem se torna workaholic. Enfia a cabeça no trabalho a fim de ganhar dinheiro e ser reconhecido como alguém que pode dizer, como disse aquele homem do Evangelho: come, bebe e regala-te, porque tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ele quer salvar a vida. É nessa mesma expectativa que jovens, e por que não adultos, se entregam a uma vida desregrada de prazeres sem fim, de sexo, de drogas, de rock and roll. Eles querem salvar a vida e dizer: eu não quero perder a minha vida, eu quero aproveitar a minha vida. Salvar a vida. Não é diferente com aquelas pessoas que entram no mosteiro, se afastam do mundo, se martirizam o tempo inteiro com disciplinas espirituais. Ele quer salvar a vida. Não é diferente com o pastor que deseja desfrutar de sucesso ministerial e por isso abre mão das suas convicções, da sua fidelidade à palavra de Deus para aumentar a membresia da sua igreja. O que ele está querendo? Ele está querendo salvar a vida. No fim das contas, irmãos, todos nós estamos correndo atrás da mesma coisa: ganhar a vida. E o que Jesus quer que os seus discípulos entendam naquela ocasião, e o que Ele quer que você e eu entendamos hoje, é que ganhar a vida é uma questão na qual a lógica está invertida. Meu irmão e minha irmã, o que Jesus quer que você saiba é que a salvação da vida passa pela morte. Você quer ganhar a vida? Então você depende da morte. Primeiro você depende da morte de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido por você, você nunca poderia ganhar a vida. A sua vida estaria perdida de uma vez por todas, a minha vida estaria perdida de uma vez por todas, mas nós temos esperança de ganhar a vida, de salvar a vida, porque a vida de Jesus Cristo foi tirada em nosso lugar. Deus seja louvado por aquilo que aconteceu no Calvário. Mas não são todas as pessoas que vão ganhar a vida. Porque para ganhar a vida, a morte de Jesus precisa ser acompanhada pela nossa morte. Nós precisamos morrer. Morrer para as nossas tentativas de salvar a nossa vida por esforço próprio, confiando em qualquer coisa que nós somos ou em qualquer coisa que nós possamos fazer. E por que não, irmãos?
considerando o significado da cruz do Império Romano, que é a vergonha, o desprezo. Morrer pela disposição de sofrer a vergonha e o desprezo por ter feito a escolha de um caminho que as pessoas não têm a disposição de escolher. Essa é a nossa cruz. Essa é a cruz da nossa vergonha. Essa é a cruz do nosso desprezo. Jesus Cristo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei no último dia. A nossa morte inclui, portanto, também a disposição de sofrermos a vergonha e o desprezo por não vivermos do jeito que a maioria das pessoas quer que nós vivamos, mas por escolhermos um caminho que aparentemente conduz-nos a perder a vida, mas que nós sabemos é o único caminho possível da salvação. O que Jesus quer que nós entendamos aqui é que nós podemos ganhar o mundo inteiro confiando em nós mesmos ou em qualquer coisa que proceda de nós. Mas a implicação de ganhar o mundo desse jeito é perder a própria vida, porque não existem atalhos. Não existem atalhos para Jesus. O ministério de Jesus passa pela morte. Não existem atalhos para nós. A vida cristã passa pela morte. A crucificação do nosso eu e de nossas tentativas de viver do nosso jeito, fazendo com que os nossos planos tenham prioridade sobre os planos de Jesus. A morte ou a cruz da vergonha e do desprezo de ter feito a escolha de um caminho que as pessoas, por não aceitarem, desprezam e envergonham. Eu encerrei a minha mensagem de ontem fazendo uma pergunta meio estranha a você. Eu encerrei a minha mensagem de ontem perguntando: você está enxergando direito? E eu disse que eu não estava falando dos seus óculos, dos seus últimos exames de vista. Eu estava falando da sua vida espiritual. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais esquisita hoje. Você já morreu? Talvez esteja dizendo: ô pastor, essa pergunta é esquisita, o senhor não está me vendo aqui não? Deixa eu fazer de novo. Você já morreu? Eu não estou me referindo à morte física, obviamente. Eu estou me referindo à morte espiritual. Você já morreu para as tentativas de fazer a vida funcionar do seu jeito, ao invés de fazê-la funcionar do jeito de Deus? Você já morreu para a preocupação de ser aceito diante das pessoas e, portanto, abrir mão daquilo que Deus quer de você? Ao invés de viver do jeito que Deus quer, ainda que isso custe de você a vergonha e o desprezo causado pelas pessoas. Você já morreu. Se não, deixa eu fazer um convite para você. Que tal morrer hoje? Que tal morrer hoje? Que tal sepultar de uma vez por todas, as tentativas de salvar a sua vida por conta própria? Que tal reconhecer hoje, de uma vez por todas, que todas essas tentativas, seja por meio de uma vida regrada, comprometida, seja por meio de uma vida de devassidão, de sexo, drogas e rock and roll, que tal reconhecer que até hoje todas as suas tentativas resultaram em cansaço e em frustração? Que quando você bota a cabeça no seu travesseiro, você experimenta a mesma angústia que Lutero experimentava, porque não tinha a paz de uma relação verdadeira estabelecida com o Senhor Jesus Cristo. Que tal você entender de uma vez por todas que você precisa que alguém salve você?
que você não pode se salvar, e que a menos que alguém estenda os braços e tire você da situação na qual você está, você vai continuar nela a sua vida inteira. Que tal correr de braços abertos nessa noite para aquela pessoa que morreu por você, para que você pudesse morrer hoje também? Isso é fé. Fé não é fazer alguma coisa para que Deus me aceite, porque nem a capacidade de crer é nossa. O apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Então o que é fé? É o ato de estender as mãos vazias para receber aquilo que Jesus Cristo conquistou por você, para que Ele deposite nas suas mãos os benefícios da sua obra. Veja, quando eu convido você a morrer, eu não estou sugerindo que você pare de trabalhar e deixe de ganhar dinheiro, não é isso. Eu não estou sugerindo que você deixe de experimentar as coisas boas que existem na vida. Eu não estou sugerindo que você abandone o seu esforço de viver de maneira responsável, correta diante de Deus e das pessoas. O que eu estou sugerindo é que você pare de confiar nessas coisas como se elas fossem a fonte da sua realização, a fonte do seu sentido, a fonte do seu significado e a fonte da sua esperança. E depois que você crer em Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele, aí então você volta a trabalhar e a ganhar dinheiro, a experimentar as coisas boas da vida, a se esforçar para fazer as coisas certas, não como um meio através do qual você está ganhando a sua vida, porque isso causa frustração a você o tempo inteiro, mas como um meio de agradecer a Deus, porque Ele salvou você e fez aquilo que você não podia fazer. Você entendeu a diferença? Tem muita gente que vive achando que serve a Jesus para garantir a salvação. E entra em parafuso, entra em desespero, porque é como Pedro. Dá uma bola dentro, mas logo depois dá uma bola fora. E se está confiando que a salvação vai ser garantida, porque eu estou tentando fazer tudo certinho, tudo direitinho e etc., se frustra. Eu não estou dizendo que você pode fazer tudo errado. O que eu estou dizendo é que você deve tentar fazer tudo certinho, não para que Deus salve você por isso, mas para entregar a Ele a sua gratidão por Ele já ter feito por você alguma coisa que você não podia fazer. E aí quando você dá a bola fora, você se entristece, mas você volta para a cruz e lembra que não é a sua morte finalmente que salva você, é a morte de Jesus. E você pede a Jesus: Jesus, me mata mais um pouquinho, para que eu consiga viver da maneira que agrada ao Senhor. Esse é o convite da salvação que eu estou fazendo a você. Agora permitam-me fazer uma aplicação específica para os pastores e líderes eclesiásticos, a quem eu tenho falado de maneira especial, como eu fiz hoje pela manhã. Irmãos, nós estamos comemorando nesse evento a Reforma Protestante do século XVI, os 500 anos da Reforma Protestante. E eu creio que nesse particular sobre o qual nós estamos falando agora, há algo que nós podemos aprender com o legado dos reformadores. Nós nem sempre lembramos disso, mas o fato é que a Reforma Protestante foi, num certo sentido, um movimento de contracultura. E como tal, prestem atenção nisso, ela não aconteceu à parte da disposição de nossos irmãos do passado de sacrificarem-se em prol da verdade de Jesus Cristo. O que eu estou dizendo é o seguinte: Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwinglio e outros reformadores tantos foram homens que entenderam e estiveram dispostos a tomar a sua cruz. E quando eu estou falando disso, eu estou falando
de homens que estiveram dispostos a defender a verdade do Evangelho de Deus, ainda que isso lhes custasse a vergonha e a exposição. O que nós celebramos, quando nós celebramos os 500 anos da Reforma Protestante, é a coragem que homens de Deus tiveram no passado de pregar contrariamente aos desmandos da igreja do seu tempo. De escrever de maneira contrária aos desmandos da igreja do seu tempo. E de serem algumas vezes colocados diante dos líderes da igreja de seu tempo para dar satisfação daquilo que diziam e escreviam. Porque combatiam a vergonha da igreja daquele momento da história. Lembre-se da dieta de Worms. Quando Lutero, depois de ter escrito seus livros e vê-los espalhar por toda a Alemanha na ocasião, é chamado para se retratar das críticas que fazia contra a Igreja Católica Romana daquele tempo. Ele pede uma noite para pensar e para orar. E diz-nos os relatos históricos que naquela noite Lutero lutou com Satanás no seu espírito como ele nunca tinha feito antes. Lutou contra a covardia, a tendência à covardia, o medo de negar a fé, de negar a verdade do Evangelho por causa da exposição que ele tinha que passar diante dos homens e das pessoas. Eu sei, isso acontece com você na sua vida diária, na relação com os colegas da escola ou do trabalho. Isso aconteceu com Lutero naquela ocasião. E a história diz que na manhã seguinte, depois de ter lutado a noite inteira, Lutero voltou para frente dos seus algozes, que exigiam que ele retratasse as coisas que escreveu. E as palavras de Lutero naquele dia diante dos seus algozes foram: a menos que vocês provem para mim pela Escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto e não é seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. A minha consciência é cativa à palavra de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes, no ministério pastoral, nós abrimos mão da palavra de Deus, para não sermos expostos e experimentarmos a vergonha da cruz diante das pessoas. Nós não fazemos o que deveríamos fazer porque as pessoas vão falar mal da gente. Nós não fazemos o que deveríamos fazer porque pode ser que os membros da igreja fiquem um pouco chateados conosco e nos tirem de lá. Não existem atalhos. Não existem atalhos. A minha consciência é cativa à palavra de Deus. Por isso, meu estímulo a todos os pastores e líderes que me ouvem nesta noite: ouçam as palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas talvez você já tenha morrido. Talvez você tenha dito: pastor, não é o meu caso, eu já morri, então eu não preciso morrer de novo. Então deixa eu terminar minha mensagem nessa noite falando com você que já morreu. Você que já é um servo de Jesus, você que já caminha ao lado de Jesus Cristo. Se esse é o seu caso, a orientação da palavra de Deus para você nessa noite é simples: cuidado com o seu gosto por atalhos. Cuidado. Ao longo da caminhada, muitas vozes vão dizer nos seus ouvidos: eu tenho um caminho mais fácil.
As vozes do seu coração vão dizer: se você continuar por esse caminho de Jesus, você vai perder a vida. As vozes do mundo vão dizer para você: nós temos um caminho melhor para ganhar a vida, para salvar a vida. Satanás vai buzinar no seu ouvido dizendo: sai desse caminho de Jesus, ele não leva você à salvação. Eu tenho um caminho muito mais fácil para que você encontre satisfação, felicidade, realização, sentido e significado para a sua existência. Lembra, o diabo é o pai da mentira. Não ouça a sua voz. Não ouça as vozes do mundo, não ouça a voz do seu coração. Procure ouvir a Jesus. Na Bíblia, através dos seus pastores, através dos seus conselheiros, na dinâmica da vida comunitária, procure ouvir a Jesus. Agora lembra, ouça com atenção. Às vezes você ouve só até a parte que lhe interessa. Ouve tudo, ouve tudo. Diz, todas as vezes que você for ouvir a Jesus: Jesus, eu não quero ouvir só o que o Senhor tem a dizer e com o que eu concordo. Eu quero que o Senhor confronte as minhas ideias e os meus planos e os meus projetos, porque eu quero fazer com que os meus planos e projetos se submetam aos planos e projetos do Senhor, porque eu entendi que ganhar a vida significa perder a vida. E esteja disposto a voltar para os caminhos de Jesus Cristo todas as vezes que o atalho for apontado na sua direção. Todas as vezes que alguém disser a você, um pastor seu, um irmão seu, e você for claramente convencido de que isso é verdade, de que você está pegando um atalho, volte rápido para os caminhos de Jesus Cristo. Faça isso, mesmo que a maioria das pessoas no caminho prefiram os atalhos. E faça isso antes que o bom pastor tenha que usar o cajado para quebrar suas pernas. Porque se você é dele, e a promessa dele é que ele não vai perder nenhuma das ovelhas que o Pai lhe deu, quando você se desviar muito longe do caminho, ele vai quebrar as suas pernas. Eu não estou dizendo isso só para que você tenha medo. É para isso também, porque a Bíblia diz que nós devemos temer ao nosso Deus. Mas não é só para que você tenha medo. Eu digo isso para que você descanse na certeza de que, mesmo que você às vezes dê uma desviada aqui ou acolá, se você é ovelha do bom pastor, ele vai trazer você de volta. Minha oração é que, se esse é o seu caso, você está andando longe dos caminhos do Senhor, você volte rápido. E que não seja preciso o pastor usar o cajado, que você volte com as pernas inteiras. Mas mesmo que você não volte agora correndo, se você é a ovelha dele, ele quebra suas pernas. Fica tranquilo, ele sara depois. Ele cura de maneira cuidadosa depois. Vai doer? Vai. Vai machucar? Vai. Mas esse é o ato de amor de um pai amoroso, que não quer perder um filho sequer daqueles que o pai lhe deu. Então, cuidado com o seu gosto por atalhos. Aprenda a ouvir a Jesus. Aprenda a ouvi-lo plenamente. E aprenda a voltar para os braços dele todos os dias que ele chamar você. Vamos falar com ele? Senhor Deus, obrigado pela verdade que aprendemos nessa noite. A verdade de que não havia atalhos para a tua obra, para o teu caminho. Senhor, como é bom saber disso. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu não fugiste de Jerusalém. Obrigado, Senhor Jesus, por não teres ouvido a voz de Pedro naquele dia. Obrigado, Senhor Jesus,
porque completaste a tua obra. Foste à cruz, morreste e ressuscitaste ao terceiro dia, porque nós sabemos, é a tua morte e a tua ressurreição a causa de nossa salvação. Louvado sejas, ó Deus Pai, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Adorado sejas, ó Senhor, pelo dia em que o teu Filho foi pendurado no madeiro. E, ó Deus, nós queremos orar ao Senhor, pedir encarecidamente a Ti, que Tu queiras matar a nós, como mataste o Teu Filho. Mate-nos, ó Deus. Espiritualmente, mate-nos, ó Deus. Mate o nosso egoísmo. Mate, ó Deus, a nossa tendência de fazer as coisas funcionarem do nosso jeito contra o jeito do Senhor. Mate-nos, ó Deus, para a nossa tendência de buscar atalhos. Mate-nos, ó Deus, para a nossa tendência de achar que nós conseguimos fazer a vida funcionar e salvar a nossa vida com as nossas próprias mãos. Crucifica, ó Deus, o nosso eu, como fizeste com o teu Filho na cruz do Calvário. E, ó Deus, uma vez crucificados, ensina-nos a viver de tal modo que a vontade do Senhor valha muito mais do que a nossa vontade. Ainda que isso custe a vergonha e o desprezo da exposição. Não nos permita pegar atalhos com medo de sermos envergonhados, expostos diante das pessoas. Dá-nos ousadia, Senhor. Dá-nos coragem para, como Lutero, dizer em todas as ocasiões em que formos convidados a tomar um atalho: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Dá-nos essa ousadia, dá-nos essa coragem. Nós oramos sobretudo pelos pastores e líderes que estão aqui nessa noite. Dá-lhes essa ousadia, Senhor. Dá-lhes essa coragem, ainda que eles tenham que ter cara virada para eles. Se eles estão sendo fiéis à tua palavra, ensina-lhes a colher com alegria os frutos da exposição e do sofrimento. Porque tu nos destes a graça não apenas de sermos salvos por Cristo Jesus, mas tu nos destes a graça de sermos participantes dos sofrimentos dele. Obrigado, portanto, Jesus, por todas as vezes que nós sofremos por tua causa. Obrigado por todas as vezes que nós somos expostos por tua causa. Obrigado por todas as vezes que nós somos envergonhados por tua causa, porque esse é um atestado de que o Senhor nos ama e que está conosco. E para nós não há nada mais precioso do que estar com o Senhor. Não há nada mais precioso do que a tua graça, que é melhor do que a vida. Portanto, ó Deus, que para nós que já morremos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tem misericórdia de nós. Se alguém entre nós aqui ainda não morreu, que hoje seja o dia da morte. Sepulta de uma vez por todas o velho homem dessas pessoas. E se algum dentre nós está tomando atalhos, tentando encontrar sua satisfação fora dos caminhos do Senhor, dá que essa noite seja uma noite de restauração e retorno. Traz, ó Deus, de volta. Nós te pedimos, faze isto da maneira mais sensível e amável possível, para que as tuas ovelhas andem todas nos teus caminhos, ouvindo a tua voz. Obrigado, Senhor, por seres nosso bom pastor, e ensina-nos a amar-te e a obedecer-te, como convém às tuas ovelhas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.
reina. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Obrigado, Pai, pelo culto desta noite. Obrigado pelo privilégio da comunhão contigo, a doce comunhão contigo. E agora que vamos voltar para nossa casa depois da reunião, que o Senhor continue falando conosco como falaste neste lugar. E dá-nos a graça de, pelo teu Espírito, colocarmos em prática aquilo que aprendemos nessa ocasião. Dá, ó Deus, portanto, que nosso fim de semana, nossa semana seguinte e a nossa vida sejam de alguma forma impactados pelo poder daquilo que ouvimos, o Evangelho do Senhor Jesus. É a oração que nós te fazemos, no nome dele, o nosso Redentor. Amém. O Senhor abençoe e guarde vocês, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o rosto e lhes dê a paz. Na graça de Cristo, no amor de Deus Pai, na comunhão e no poder do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém.